Bom dia, pessoal! Bom dia! Cara, como a vida passa rápida, né? Impressionante. Parece que ontem começou o ano e já estamos quase no final do ano, né? Então é uma coisa delicada. Ao mesmo tempo que a gente tem que aproveitar e curtir como se fosse o último, né? A gente também não pode imaginar que pode durar bastante e temos que ter recursos no final da vida, né? É sempre uma decisão delicada. O quanto de prazer e o quanto de preparo para o futuro a gente deve guardar, né? Muito interessante. Agora, galerinha, ó. Quem fez a tarefa de verdade, aprende. Quem só copiou, óbvio que não aprende, né? E isso é muito fácil de detectar, é só ver a tua nota de tarefa e a tua nota verdadeira depois de prova. Se houver discrepância, é migué. Se não tem discrepância, faz sentido. Isso é uma regra, na verdade, quase invariável. Fica tranquilo. Olha lá, galerinha, na página 27, exercício 4, diz o seguinte, aliás... Isso, se lê delta D e é a variação da distância ou... Distância a gente pode chamar do que também? Pode ser espaço, tem mais um sinônimo ainda. Começa com pô, termina com zição. Muito bem! Posição, variação da posição. Como é que é uma variação mesmo? Que bonitinho, final menos inicial. A gente escreve D menos D0, não é isso? No lugar do delta T... Só que o T0, porque o zero é o meu cronômetro quando vou observar um fenômeno, não é? Está dividindo, passa, menos passa, essa se transformou nessa, que tem o nome de equação horária da posição. A equação que em função do tempo informa a posição do objeto. Show de bola. Não foi uma mudança tão radical, porém uma mudança que vai deixar muito mais prática a solução de alguns exercícios. Vamos ver. O tempo entre observarmos um raio e escutarmos o som emitido por ele pode ser utilizado para determinar a distância entre o observador e a posição onde caiu o raio. Quando eu fiquei sabendo disso, eu fiquei extasiado, como uma coisa tão boba, né, pode ser tão eficiente para determinar a que distância os raios estão caindo de ti. Se levarmos 3 segundos para escutar o trovão, é correto afirmar que o raio caiu a... Considere a velocidade do som no ar como 340 metros por segundo. O que ele quer dizer é o seguinte, ó. Vi brilhar, certo? Vi brilhar, então quer dizer que o raio caiu. Concorda comigo? E aí conto. 1, 2, 3. Escuta o barulho daquele raio que caiu. Quando eu vi brilhar foi a hora que ele caiu, porque a velocidade da luz, né, para chegar no meu olho é instantâneo, basicamente, certo? Só que aí, só 3 segundos depois eu escutei o barulho. E o barulho anda a que velocidade? O som? Ele avisou 340 metros por segundo. Se eu sei a velocidade sem o tempo, dá para calcular a distância que essa coisa andou? Sim. Claro, né? E aí tu até poderia usar a fórmula antiga, né? Sem problema nenhum. Tu sabe a velocidade, sabe o tempo. Tá dividindo, passa. Só que como a gente está querendo trabalhar com a fórmula nova, né? Vou copiar a fórmula nova para me acostumar. E vamos lá, a posição inicial do raio. 0, né? Pode dizer que ele saiu da posição 0. Senhor, não gosto do 0. Bota 1000 então, cara. O resultado final vai dar igual. 0 mais velocidade do raio. 340. Mentira, do raio não, né? Do som que o raio produziu. Me perdoa. Tá beleza? A velocidade do som que o raio produziu. Tempo que esse som ficou percorrendo. 3 segundos. D igual. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 4, 12. Vai 1. 9 mais 1, 10. O raio caiu a 1 km mais 20 metros, 1020 metros, certo? Legal, cara, parabéns, claro que poderia, mais passa menos, né? Olha o que o amigo tá falando, ó, delta D igual a V vezes T, porque tu quer calcular, na verdade, o delta D, né, cara? Concordas comigo? Tu não quer calcular a posição final do raio, tu quer calcular o quanto o barulho que o raio produziu, animal. Perdoe. Concordo contigo, cara, parabéns. Mas tu concorda que, em vez de fazer isso, embora o teu raciocínio tenha sido perfeito, é muito prático simplesmente chamar a posição inicial de 0? Quando tu chama a posição inicial de 0, a posição final já é o delta D. Concorda comigo? É uma maneira prática de fazer isso, mas muito bonita a tua observação. Eu falei uma coisa, tu pode usar a posição inicial que tu quiser, não falei? Que isso não vai alterar o resultado, certo? Vamos ver se é verdade? Tem tudo a ver com o que tu falou, cara. Eu gosto de 1000, posição inicial, vou dizer que o raio... caiu na posição 1000. Posição inicial é 1000 mais velocidade do barulho produzido pelo raio, 340, tempo que o barulho ficou se deslocando até o observador, D igual 1000 mais 1020
que dá uma posição final de 2020. Ih, professor, se ferrou, deu diferente. Não, deu igual, deu idêntico. Deu idêntico. Claro, eu queria saber a posição final do raio? Não. Do barulho que o raio produziu? Não. Eu queria saber quanto ele deslocou-se. Nessa última situação, ele chegou na posição 2020, mas saiu da posição 1000. Então, quanto que ele percorreu? Final menos inicial, 1020. Continua dando igual. Tu viu que tu pode escolher a posição inicial? Concordas comigo? Muda alguma coisa escolher a posição 1.348,32? Só dá mais trabalho. Por isso que tu, inteligente, vai escolher sempre a posição inicial. Tá entendendo? Eu nunca entendi isso. Quando eu estava na tua idade, o professor falava, pode escolher o que tu quiser na posição inicial. Só que ele não explicava por quê. Eu ficava, esse cara é um babaca. Se eu botar 1000 ali vai dar diferente. Ele não me mostrava o raciocínio todo, entendeu? Na verdade, eu até entendo que ele queria que eu concluísse isso sozinho, como aconteceu um dia, certo? Depois de muito sofrimento, de muita irritação, né? Talvez ter concluído sozinho tenha ficado duradouro no meu raciocínio isso, né? Então tu vê, às vezes o professor bom não é aquele que conta como é aquele que te dá uma pista só, mas deixa tu sofrer para aprender sozinho, porque essa aprendizagem é mais duradoura. A gente já falou sobre isso algumas vezes, né? Então entenderam? Posição inicial, podes usar o que tu quiser. A melhor de usar é o 0 e fica mais fácil de interpretar. Então deu o mesmo resultado, mas eu não gostei daquela segunda solução. Que legal, cara. A partir de hoje, então tu já sabe calcular que distâncias os raios estão caindo de ti. Certo? É só ver o brilho, contar mentalmente. 1, 2, 3. Escutou um barulhinho? Multiplica 340, que é a velocidade do som no ar, pelo tempo, e tu sabe que distância esses raios estão caindo de ti. Certo? O lugar mais seguro para estar em dia de tempestade, onde é que é? Em uma casa de alvenaria que tenha os pedaços de ferro, que tenha, né, a armação de ferro, né? Não pode ser só uma casa de tijolinho sem ter as vigas de concreto com ferro dentro. Tem que ter ferro. Só está seguro se tiver envolto em condutor elétrico. Só assim você pode ficar a salvo de uma tempestade elétrica. Se for, por exemplo, uma casa de madeira, o raio cai de um lado e atravessa a parede como se a parede não existisse, eletrocutando quem está dentro da casa, certo? Resumindo, um lugar mais seguro para estar em um dia de tempestade elétrica é dentro de um carro, certo? Porque o carro é um carro metálico, não pode ser de fibra, tá? Não pode ser um gurgelzinho de fibra e o cara morre também. Então, se for um carro de metal, tu pode estar dentro dele, e detalhe, o carro pode estar sem pneu, sem estofamento, só no metal, tu pode estar pelado e molhado dentro do carro, encostando na lataria. Certo? O raio pode cair do lado da tua mão, não acontece nada contigo. Mas se tu não tiver condutor em volta de ti, tu vai ser atingido pelo raio se ele cair nas tuas proximidades. Que viagem, né? Certo? Isso chama-se gaiola de Faraday. O Faraday percebeu que isso ia acontecer e para provar que isso ia acontecer, ele se enfiou dentro de uma gaiola conectada para raio para provar para o mundo que a teoria dele estava correta. Certo? Marcante isso, hein? Certo? Só vou poder te explicar por que esse fenômeno ocorre no terceiro ano. Certo? A não ser que tu digite lá no meu canal, né? Gaiola de Faraday, tu pode assistir aquela aula, óbvio, mas aí é da tua curiosidade. Bom, galerinha, olha só. É aberta? Não, letra C. Show de bola. Vamos para a página 29 agora. Legal essa história, né, da Gaiola de Faraday. Eu também não acreditei na hora que eu escutei. Só depois de observar em laboratório um sujeito dentro de um carro com um falso raio caindo no teto do carro e ele bem feliz dentro do carro. E o raio saindo pelo pneu de borracha. Certo? Que uma borrachinha desse tamanho não vai isolar 1 milhão de volts, né, cara? Certo? E o cara lá bem feliz dentro do carro, encostado na lataria do carro, sem nada acontecer. Certo? Porque às vezes a matemática, não acredita no que a matemática te diz, né? A matemática te prova, ó, não, o cara vai estar salvo. Mas se tu não fizer experiência, né, a gente acaba não acreditando. É até bom. Página 29, exercício 1. A velocidade típica de propagação de um pulso elétrico através de uma célula nervosa é 25 metros por segundo. Estime o intervalo de tempo necessário para você sentir uma alfinetada na ponta do seu dedo indicador. Pô, que legal, cara, que questão interessante. Aí terias que fazer o quê? Terias que pegar uma régua, certo? E esticar o teu braço, concordas comigo? E medir a distância da ponta do teu indicador até a tua cabeça. Concordas comigo? Porque é na cabeça que tu vai sentir, não é? A dor, não é isso? É o cérebro que processa a informação, não é isso? E o estímulo ocorreu na ponta do teu dedo. Como é que esse estímulo vai até o cérebro? Por células nervosas, neurônios, não é isso?
certo? Até quando tu bate no neurônio que passa aqui pelo cotovelo, dá aquele choque, né? Certo? Beleza? É um neurônio, cara, é um neurônio único, inclusive, né? É bem compridão esse neurônio, certo? São um feixe de neurônios, né? Mas são vários que começam e terminam no mesmo lugar, neurônios bem compridões. Apertou na pontinha do dedo, vai percorrer toda essa distância para chegar no cérebro e ai, parece quase instantâneo para ti, mas se tu bota numa super câmera lenta, parece um dia entre a alfinetada e o cara gritar, certo? O cara tomou a alfinetada muito antes dele sentir a dor, o que é óbvio, né? Todos vocês já deveriam, né, ter feito experiências que mostram isso. Na matemática tem uma experiência assim, é bem legal, que todo mundo dá a mão, né, na sala, certo? E aí o professor aperta a mão de um aluno, e aí ele vai apertando a mão do outro aluno, até que o pulso volte para o professor, certo? O aperto de mão volte para o professor. E ele mede quanto tempo isso demorou. Aí é só dividir pelo número de pessoas, tu vai medir o tempo de reação de cada pessoa, né? O tempo entre a tua mão ser apertada, tu pensar nisso e apertar a tua outra mão. Que já é maior o tempo ainda do que sentir a dor apenas, né? Concorda comigo? A dor é uma coisa, né, muito mais automática do que raciocinar e apertar a outra mão. Poderíamos fazer essa experiência depois, né? Na parte intermediária. Vou ficar pra trás não! Vou ficar pra trás não! Vamos lá! Ô galerinha! E aí, quanto que vocês estimaram da distância da ponta dos dedos até a cabeça de vocês? Quanto é que dá pra estimar, será? É 1 metro, cara. Eu acho que 1 metro pra brincadeira, né, pro cara... Porque vai ter diferentes, né? O meu braço é um pouco maior que o normal, eu diria. Né? Meus amigos gozavam de mim que a minha pegada na praia tinha os pés e os braços arrastando do lado. Ficava bem bacana. Então assim, eu vou colocar 1 metro pra não ofender ninguém, né? 1 metro de braço é de bom tamanho, certo? E aí como é que fica a brincadeira então? Posição inicial é quanto? Quanto posição? Zero. Velocidade. Ih, mas eu tenho tempo? Não tenho. O que está faltando então? Quer quanto? Pronto, vamos colocar no lugar da distância 1. 1 é igual a 25 vezes t, tá multiplicando? Basta dividir. É isso aí. É só fazer a divisão. 1 dividido por 25 igual às casas, elimina a vírgula. Não tem vírgula. Como é que começa então? 0, quando esse é menor que esse, botou um zerinho. Já dá para dividir? 0 mais um 0, 100 dividido para 25. Pronto, fechou. Muito bom. 0,04 segundos. Era aberta essa, né? Por que será que essa era uma questão aberta? Porque cada um ia pegar a régua e estimar, né, a distância que bem entendesse, certo? Aliás, né, poderia pegar o braço do irmãozinho, poderia pegar, né, o braço, o próprio braço, ou o cachorrinho, pegar o cachorrinho, né, espetar o dedinho do cachorrinho para fazer uma espinhada. Isso é sacanagem, sacanagem. Não precisava ter feito a experiência, né? O mais importante era só tu ter a habilidade de estimar a distância que o pulso ia percorrer e usar aquela velocidade para matar o tempo. Nada demais. Muito bom. Vamos para a questão 2, galerinha. Questão 2 dizia... Será que cabe aqui no cantinho? Técnicos advertem que mínima velocidade de vento é indispensável. A instalação de turbinas eólicas é conveniente em locais cuja velocidade média anual dos ventos seja superior a 3,6 metros por segundo. O movimento do ar em um parque eólico foi monitorado, observando o deslocamento de partículas suspensas durante intervalos de tempo de duração irregular. Deslocamento, né, em metros e intervalos de tempo em segundos. A partir de uma trajetória de origem convenientemente definida e supondo que o ar se movimente com aceleração nula, das funções apresentadas, aquela que pode ser associada ao deslocamento de ar nessa região é... Olha que legal! O cara, então, mediu, né, ó, na hora que ele fez a tabelinha, ele me informou como é que ele fez a tabela. O movimento do ar em um parque eólico foi monitorado, observando o deslocamento de partículas suspensas durante intervalos de tempos de duração irregular. Então ele mediu o deslocamento e o tempo que demorou. Mediu o deslocamento e o tempo que demorou 3 vezes, certo?
Peraí, se eu medir o deslocamento e o tempo, eu posso fazer o quê com essas informações? Achar a velocidade, ótimo. Então vamos lá. D igual a D0 mais V vezes T. Se eu for colocar no lugar da posição final menos 175, o que é a posição inicial? 0. Mais velocidade eu não sei, tempo 35. Está multiplicando, passa 175 dividido por 35 igual a V. V igual, é só fazer a divisão, certo, galerinha? 175 dividido por 35. Quanto? 5 vezes 5, 25 vai 2, 15, 16, 17. Deu menos 5 metros por segundo a velocidade do vento. Ô professor, quando eu fiz essa conta aí, como ele queria a velocidade, eu usei a fórmula anterior, que eu achei mais prático. Parabéns, concordo contigo. Eu só usei a fórmula nova, né, para que tu te acostume com ela. Mas vamos calcular a velocidade do vento nas outras situações para ver se deu igual? V igual a ΔD sobre ΔT. Ó como é mais prática a fórmula antiga nesse caso. Na segunda situação foi como, pessoal? Menos 90 dividido por 18. V igual. Pô, menos 5 metros por segundo. Realmente, né? Então ele monitorou o vento em diferentes situações, mas conseguiu concluir a velocidade do vento. Concorda comigo? Na última situação, qual seria a conta? 135 dividido por 27. Será que vai dar 5 mesmo? 5 vezes 27 é 100 mais 35, 135, certinho. Então tá, já sei a velocidade do vento. Mas olha o que ele quer. Das funções apresentadas, aquela que pode ser associada ao deslocamento do ar nessa região é... Ele pegou uma equação, só que em vez de usar D, ele usou S igual a S0 mais V vezes T. O que eu sei de certeza do vento? Que a velocidade é menos 5. Então no lugar do V tem que ter que número? Menos 5. Das equações quais ou qual tem isso? Só a letra A tem menos 5 no T, né? A letra B tem 15 no lugar na frente do T. A letra C menos 25, a letra D mais 5, mas a velocidade do vento é negativa, de acordo com o referencial que ele adotou. E a letra E menos 30. Então só a letra A, S igual 20 menos 5 vezes T. Só essa tem a velocidade menos 5, que era a velocidade do vento naquela região. Por isso tinha que ser a letra A. Questão difícil de interpretar, eu diria. Se o cara interpreta e entende o que ele está falando, na tabela tem a distância que o vento andou e o tempo que demorou, era só calcular a velocidade e pela velocidade achar a equação. E eu pergunto para vocês, o que ele chamou de S0 lá na hora que ele começou a medir o deslocamento do vento? Qual era a posição inicial do vento? 20, né? Ele escolheu um lugar lá, um poste no parque e disse, aqui é a posição 20. Então lá é a posição 0. E aí deve ter jogado, né, pedacinhos de isopor ou algo desse tipo, que flutuou, largou um balão de hélio e viu que distância aquele balão estava andando com o passar do tempo. Para não me acreditar numa vez só, ele fez a experiência 3 vezes para garantir, né? Como os cientistas fazem sempre, eles nunca acreditam numa medição só. Certo? Não existe isso, ciência feita com uma medição. É sempre 100 mil vezes, tira a média, certo? Faz de novo outro mês, outro dia, outra lua, para ver se a lua não influenciou, certo? Existe? Maré, né? Tu lembra que influencia a maré? Né? A lua é que determina a posição da maré, né? Então quando a gente fala que a lua influencia nos fenômenos aqui na Terra, não é algo mágico. Tem algo né, efetivo acontecendo de fato, né? Então uma questão de difícil interpretação. E por que era negativo, professor? O vento naquele dia estava soprando no sentido oposto daquilo que ele chamou de positivo. Aí ficou negativa a velocidade do vento, né? Nada demais. Quando mudar a velocidade do vento, a velocidade vai ficar positiva. Só isso, mudar a direção, né? É o sentido do vento. Gostei dessa questão, interpretação bem bonitinha. Deixa eu cortar um pouquinho o vídeo aqui, deixa eu pegar outra postilhinha emprestada para o amigo não ficar chateado. E vamos, que hoje a galera está concentrada, hein? Tô gostando de ver.